Vamos dar continuidade à tomada de preços 02/2023. Obras de recuperação do estande de tiro Tenente Guilherme Paraense, Vila Militar Deodoro, Rio de Janeiro. Bom, depois da análise, eu vou ler como é que ficou aqui. Tendo em vista a necessidade de análise e crivo da documentação de habilitação relativa à qualificação técnica pelo setor competente da Empresa Municipal de Urbanização, RIURB, a presidente suspendeu a sessão às 11h39, com retorno marcado para as 15h30, para a devida verificação dos referidos documentos de qualificação técnica. Aí, em seguida, foram declaradas habilitadas licitantes WL Construções e Projetos Limitada, FJC Construtora Limitada e Rivan Construtora Limitada. E inabilitada as licitantes Abre Construções Limitada pelo não atendimento aos itens 9. Quem é o representante da Abre? Eu vou te dizer certinho, porque ali só botei os itens, mas eu vou pegar a documentação aqui para poder te mostrar, tá? Eu pode falar aqui, se quiser, posso acompanhar também. Pode acompanhar aí. Tá, só um pelo não atendimento aos itens 9.b.3 do edital, que é as certidões negativas, a certidão que você trouxe consta uma dívida ativa, tá? E como o edital tem certidão negativa, a gente inabilitou. 9.e.9, que é a declaração formal da licitante que atende às exigências e disposições do Decreto Municipal 21682, que é aquele de resíduo. Toda licitação de obra tem que ter essa declaração. Você pode repetir o item da declaração, por favor? 9.e.9. E item 11.4 do edital, que é o RGCE, por quê? Vou te dizer por quê. O RGCE, ele tem uma ressalva lá no final, dizendo o seguinte, que este certificado perderá a validade caso tenha alguma alteração em algum item que esteja relacionado ao cadastro. E o capital social está divergente com o estatuto, com tudo. Então ele perdeu a validade. Para isso, se você tivesse feito o credenciamento prévio que o edital prevê, não teria problema, tá? É porque você não fez o credenciamento prévio. Então como é TP, só no caso de tomada de preços, a gente solicita o RGCE. Eu fui na secretaria da registro ontem e já foi solicitado a mudança e eles tiveram problema no processo. E aí, no caso, a gente entrou com a questão do capital, que esse é um capital integrado e o outro ainda vai ser integralizado. A questão do dívida ativa, né, do dívida do certidão, a gente tem o CNPN, que diz que essa dívida foi parcelada. Então, ele tem a certidão negativa positiva. Sim, nesse caso, aí o que eu te oriento? De repente, você entrar como vai ter o prazo de recurso mesmo, te orientar a entrar com recurso e a gente vai mandar para a procuradoria, porque o que o edital pede é certidão negativa. Entendi. Então, tanto que eu até vi que tem parcelamento na dívida ativa lá, e eu não iria te inabilitar pela questão da dívida ativa. Mas como a certidão até porque você é ME, e aí você teria os 8 dias para regularizar a documentação. Então, não ia te inabilitar por isso. Mas como existe essa certidão dos ofícios, que a gente precisa que seja negativo, porque o edital exige negativa, a gente pode mandar para a procuradoria e eles vão se manifestar em relação à falência, aquelas coisas que o edital fala, tá? Mas foi esses itens. Agora, em relação ao decreto, realmente não está aqui. Se você quiser dar uma olhada na documentação para ver se você acha. Você quer ver? Não, vou dar um pé no edital, depois eu posso olhar. Tá bom. Tudo bem? Claro. Agora vamos lá. Construtop Engenharia e Consultoria Limitada pelo não atendimento aos itens 9.e.2,
9.E.3 e 9.E.9. Deixa eu só ver aqui. Tem alguém da Construtop aí? Não, né? Não. Voltou. Então deixa eu só deixar registrado. O 9.E.9 é o decreto 21682 que também não entregou de ofício. E o 9E2 e o 9E3 são os atestados. Diante da avaliação técnica aqui, eles não atendem a parcela de relevância. Tá? As duas parcelas, não atendem as duas parcelas. Então tá aqui, se ela quiser vir ver, entra com recurso, vai abrir o prazo mesmo. Label, construtora limitada pelo não atendimento ao item 9E9, só foi a declaração de resíduo. Quem é Label? Só a declaração de resíduo, tá? Não tem o RGCE, mas fez o cadastramento prévio. Então, sanou. Só mesmo isso. Tá. Desculpa perguntar, que declaração de resíduo é essa? É a declaração do decreto 21682, que fala sobre... Você teria que declarar... o item fala exatamente assim, quer ver? É que quando aqui, falou de resíduo, eu fiquei na dúvida se era alguma que já tem. Não tinha modelo não. Não tem modelo, tá? Não tinha modelo lá? Não tem modelo. Lá no item 9.E.9 diz o seguinte: declaração formal da licitante que atende às exigências e disposições do decreto municipal 21682. Aí teria que entrar lá no decreto e fazer uma declaração simples dizendo que atende, que vai atender ao tem um modelo. Ele já diz quando for o caso. Então, assim, até esse outro aqui também, Esse que é quando for o caso, no caso é quando for o caso é quando precisa desse decreto. Geralmente obra precisa, porque geralmente obra tem resíduo. Entendi. Geralmente tem, entendeu? E esses subprodutos de madeira também diz a mesma coisa, quando for o caso. Esse até tem um anexo que tem que preencher. A de hoje necessitava dessa declaração. Todo mundo entregou, não teve nenhuma que ficou inabilitada porque não entregou essa declaração. Mas ontem teve uma licitação que teve gente que não entregou, mas a licitação em si não tinha, não precisava dessa declaração, não tinha essa exigência. Então, mesmo que não tivesse entregue, não ficava inabilitado por conta disso. Tá? Aí agora a última, Construtora Ferreira e Santos, limitada pelo não atendimento aos itens 9E2 e 9E3 do edital. Eu nunca tenho do edital. Item 9. 9E2 e 9E3, que também é parcela de uma relevância. 9E2. E2 e E3. Nesse caso aqui, eu vou explicar. É você que é o representante? Vou explicar o que eles me explicaram lá. O que acontece? Todos esses atestados aqui que vocês apresentaram, eles não têm CAT. Não, tem alguns que tem CAT, mas não é da parcela. Não tem parcela. Não tem parcela. Os que tem CAT não tem a parcela e os que tem a parcela não tem CAT. Então... porque a gente deu entrada... eu vi que deu entrada, mas ainda não saiu. Pois é, o CRETA é uma Aí, complicação. infelizmente, o edital ele não aceita testado sem testado não averbado, né, a CAT. Então, acabou não atendendo a nenhuma parcela. Tá? É isso. Eu não vou nem perguntar quem vai entrar com o recurso não, porque a gente vai ser obrigado a dar o prazo. Então eu não vou nem colocar isso em ata que alguém que se manifestou interesse. Fica aberto o prazo de recurso para todos. Então quem quiser verificar a documentação e entrar com o recurso, fica aberto aí o prazo até o dia 2 de junho, porque como está sendo a sessão hoje, a gente começa a contar a partir de segunda-feira, 5 dias úteis, de segunda a sexta. Então tem até o dia 2 para entrar com a peça recursal. Ela pode ser entregue aqui, na própria recepção aqui que vocês pegaram a proposta, ou por e-mail, tá? Aí eu só peço que, se for entrar no dia 2, que entre em horário comercial, porque a gente tem que publicar. Sempre que alguma empresa entra com recurso, a gente é obrigado a publicar em DO que a empresa entrou. Se chegar a peça recursal meia-noite, a gente não consegue publicar para sair na segunda, tá? Informando as outras empresas que a empresa entrou.
Até porque quem entrar com recurso, existe o prazo de contra-razão, então alguém pode contra-razoar o recurso de quem entrou. Então eu só peço isso pra vocês, se for entrar no dia 2, que entre no período comercial pra gente conseguir dar a publicidade no DO de segunda-feira, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente deu entrada lá no CREA, né, pro acerto e tudo mais, só que o CREA deu um prazo, eles se atrapalharam lá e tá para sair o nosso acervo. Esse recurso, caso sair e dentro Não do pode prazo, não incluir pode, processo. dentro do prazo da data de hoje. Não, é da data Não, de abertura da análise do documento da data de hoje. Não, o recurso é para você recorrer à decisão da comissão referente aos documentos que você entregou. É isso que eu entreguei aqui. Entendeu? Entendi. Não, você não pode incluir nenhum tipo de documento. Então, ele lá, como é a sua empresa? Não entregou uma declaração que é só assinar. Infelizmente, a gente não tem como deixar incluir depois. E Tá bom? qual o e-mail? O e-mail que tá no edital. Tá. Tá bom? No caso, tô fora. Aí ficou assim, o restante. A presidente da comissão declarou que fica estabelecido o prazo de 5 dias úteis, conforme disciplinado na legislação em vigor, e no item 21 do edital, para apresentação do recurso administrativo até o dia 2/6/2023. Não, aí você vai botar aqui abre a ata do anterior que a gente colocou, que teve empresa que não voltou. Porque a gente tem que colocar quais as empresas que não estão aqui. Então hoje também não vai, a gente não vai receber a ata. Não, a gente vai dar essa ata que a gente está fazendo, a cópia para vocês. Vai todo mundo assinar, depois a gente tira uma cópia e entrega para vocês. Quem é? Vamos dizer quem é que está presente. Vai para baixo. Não, vai para baixo da ata. Abre, está presente? Sim. Rivan. Sim. Construtop não. Então Construtop. Tem que colocar Lá naquele. Não. Não, Tudo tem não, que- Suzana. Não, sei, porque tem que tirar, porque ela não vai assinar, porque não tem representante, aí tem que colocar lá na parte pra Então, falar. mas primeiro faz isso. Copia isso daqui. E bota lá. Aqui. Em cima dessa daqui. Não, Você a WL adiciona. também não é. Também não. Mas não é essa da WL. Não, a WL também não está. Mas não é essa. Esse nome é outro. É outra empresa. Então, a WL, Construtop Engenharia e Eu Consultoria. sei, mas é essa empresa aqui. Não é Ah, essa. entendi. A WL também não tá aí, né? Não. Ó, É isso. instruções e projetos e Peraí, essa lá, pra ver se falta mais um aí. Label tá aí? Tá aí. FJC tá aí? Sim. WL não. Ferreira e Santos tá aí? Tá. Então, Só? só duas. Deixa eu ver. Como as WLE. Não retornaram. A ação. Tira isso daqui. Foi a primeira. Pode tirar isso. Pode. Não, não ponto não. Vírgula.
edital tá todo embolado. Essa é uma loucura. Obrigada. Posso tirar outra dúvida? Pode? No início do edital, vem falando sobre a declaração 21682 e outras. Essas outras, tipo 17 mil e pouco, não, também, uma delas não tem como modelo na declaração. Aí no caso, essas não precisam. 27. Qual você está falando? 27, não sei o quê. Tem uns outros números além do 21682? Não, o que inabilita é o que está no item habilitação, né? Entendi. Então, Tá lá no se item essas não habilitação. tiver, então. O 21682 ele inabilita porque ele está lá como exigência dentro do documento, que é o item 9, né? O item, quer ver? O item 9. Envelope A. Então, o item 9, tudo que está no item 9 é relacionado ao que tem que estar no envelope de habilitação. E das exigências é esse 9.E.9, que fala dessa declaração formal. Então, é exigido quando é o caso. No caso dessa obra, é exigido. Então, é o caso. Então, tem que entregar. Obrigada. Tá? É porque tem outro item no edital que fala dessas declarações, né? Isso. Mas, por exemplo, tem anexos no edital que aqueles anexos, por exemplo, um A, um B, que teve até algumas que entregaram. Regularidade trabalhista, isso não é exigido na licitação. As pessoas botam, porque tá lá e preferem botar para não... Eu já sei como é que é, preferem botar para não arriscar, mas não é exigido. Isso aí é no processo de contrato, é um anexo ao contrato, o anexo 1A e 1B, e o regularidade trabalhista é lá na fiscalização de contrato, que você tem que mandar o FGTS dos funcionários, não é agora. Então, assim, consta lá porque um dos anexos ao edital é o contrato, para a empresa saber como é que vai ser o contrato, como é que, entendeu? Mas não necessariamente tem que estar dentro do envelope de habilitação. Entendeu? Tem um outro que é 27 e 33, um conjunto, 23, hein? Também é só na fase de contrato que você tem que entregar. Mas todo mundo entrega, porque prefere entregar do que ser inabilitado por isso. Como parecia estar diferente dessa da anterior, então eu prefiro botar. Aí eu fiquei na dúvida também de qual mês botar, porque lá não fala competência específica. Do quê? Da declaração de regularidade É trabalhista. porque não é para licitação. Porque aquele anexo ali é para você entregar na fase de fiscalização. Então aí você vai botar o mês de competência que você está entregando. Todo mês você tem que entregar aquilo ali. Então aí você preenche conforme o mês que você está entregando. Então é exatamente isso. Não tem porque não é de competência agora da licitação. É só para dizer que lá na época de fiscalização você vai ter que entregar esse documento. Então fica tudo dentro do edital. Para não dizer que a empresa não sabe o que está sendo assinado. Entendeu? Tá. Aí ficou assim o restante. Insta a salientar que a licitante WL Construções e Projeto Limitada apresentou documentação contendo 128 folhas, e a licitante Construtop Engenharia e Consultoria Limitada apresentou documentação contendo 78 folhas. Eu coloquei isso na ata, no corpo da ata, porque de quem está aqui vai lá embaixo da assinatura, o número de folhas. Mas como os dois não estão aqui para assinar, a gente retirou a assinatura deles e incluiu no corpo da ata o número de documento, o número de folhas que eles entregaram no envelope A, tá? Por fim, os envelopes B, lacrados e rubricados no fecho, permanentes serão sobrestados com a Comissão Permanente de Licitação. Por fim, a presidente informou que a sessão estava encerrada e que todos os atos serão publicados no Diário Oficial do município e disponibilizados no endereço eletrônico e Compra Rio. Tá bom? Alguém quer acrescentar alguma coisa na ata? Não. Não? Então a gente pode diminuir isso.
Vou pedir para vocês rubricarem a análise da parte técnica. Tá? Você pra mim? Rafael,
Essa e a outra. Esse também. É, atrás. Atrás. Tá. Diminui o espaço do centro. Não, é. Falta a Labela aqui assinar. Não. Não foi do Dante. Ele acha que também vai ser meio parecido. Aí. Essa eu já fiz. E essa também eu já fiz. Vai tirar uma cópia pra vocês, tá, gente? Tá. Eu vou parar a transmissão, tá bom? Tá bom.